Vocês já repararam no McDonald's ultimamente? Pô, eu lembro que quando eu era criança, o prédio do Mac, na frente tinha o Ronald McDonald. Aquilo parecia um circo. Era divertido ir lá. Mas hoje, quando a gente passa na frente de um McDonald's, parece só mais uma casa. É uma caixa cinza, toda quadrada, só com a logo no cantinho. E, pô, não é só o Mac. Eu olho pro meu celular, pros ícones, pras cores dos carros, que hoje é só branco, prata e preto. Tudo virou minimalista. Só que, pô, quando tudo é minimalista, acaba que nada se destaca muito, porque é tudo muito parecido. Então vou criar aqui a pasta do Opinando 15. A promessa do minimalismo, ela é genial. Menos é mais. Então vai tirar o excesso e focar no essencial. Só que eu sinto que as marcas levaram isso longe demais. Elas tiraram o excesso, tiraram a cor, tiraram a textura e muitas vezes tiraram até a personalidade junto. Tem horas que tu olha pro feed do Insta e só sai scrollando, porque nada mais te chama atenção, porque é tudo muito parecido, tanto que por isso que a gente costuma consumir muito mais conteúdo em vídeo do que em foto. E eu falo isso como um designer, tá? Eu sei mais ou menos como é que funciona, eu sei que existe uma técnica por trás, mas parece que virou uma receita, assim. Porque, tipo, se o cliente chega pra mim e pede uma identidade elegante, uma identidade que remeta ao luxo, e aí o que eu tenho que fazer? Pô, fonte serifada ou paleta de cores usando o dourado com branco e preto ou até só o preto e branco. É sempre a mesma coisa. E quando eu digo a mesma coisa, não é que eu faço sempre o mesmo design, é porque tem vezes que o cliente já chega com o briefing pronto, então eu só busco tentar criar algo novo, mas sem ser nessa parte que ele já pediu algo definido, sabe? Porque, pô, o que o cliente quer é a prioridade. Mas enfim, já se é algo para criança, a fonte vai ser algo mais redonda, a paleta de cores vai ser algo mais colorido, e não é como se estivesse errado, na verdade tem um motivo pra ser dessa forma, né? Daí se é algo focado em tecnologia, vai ser uma paleta usando o azul e o preto, ou azul e cinza, e eu sinto que isso acaba fazendo com que a gente pare um pouco de criar e comece só a seguir uma fórmula, porque tudo hoje em dia existe fórmula, né? Tu quer aprender a ganhar 100 mil reais no mês, é só seguir esses 3 passos aqui. Tu quer aprender a como fazer conteúdo no YouTube, pô, tem esses 3 pilares aqui que vai te fazer aumentar visualizações. Enfim, tudo hoje existe uma fórmula. E não é como se, pô, eu quero fazer um negócio diferente e não necessariamente o mesmo do mesmo, mas eu não posso. Não é isso. É só porque usar a fórmula é meio que o caminho que não tem muito como errar, sabe? Só que nas identidades visuais que eu faço, por exemplo, eu sempre tento dar uma quebrada assim e sempre deu certo, mas entende que ainda assim existe uma fórmula que se eu quisesse seguir eu poderia. Pô, se a gente olha as logos, por exemplo, antigas, até tem uns designers que postam uns vídeos refazendo logos de empresas de hoje em dia, só que na estética das logos antigas, sabe? Como, por exemplo, aqui o cara fez o da Google, da Adobe, da BMW, como seria antigamente, assim, seguindo as referências dos anos 90, ou 2000, enfim. Era sempre uma tipografia diferente, única, assim. E não pegar uma fonte já feita e só colocar o nome da empresa. Enquanto que uma tinha um estilo modernizado pra época, outra tinha um estilo gótico. Pô, essa da PlayStation aqui é massa, embora eu particularmente gosto muito da logo original da PlayStation, mas cada identidade contava uma história, saca? Já hoje é tudo muito parecido, vai usar o preto e branco, vai usar uma fonte já pronta, e eu entendo que a maioria das vezes é para poder ficar legível em qualquer ocasião, né? Então, tanto num site, quanto no celular, quanto num outdoor, na televisão, ou cinema, ou enfim. Mas aí meio que perde uma parte muito importante da identidade. E isso até vazou para arquitetura e decoração, né? Tem aquela bege triste, acho que é. Eu acho essa estética muito linda, velho. É aconchegante, assim. Só que, ao mesmo tempo, me dá uma ansiedade, porque tudo ali é branco, creme, madeira clara. Só que quando eu vejo um ambiente assim, a única coisa que eu consigo pensar é: não vou sentar no sofá pra não sujar. Não tem um livro fora do lugar, não tem um quadro colorido. Parece mais um consultório dental de luxo e não
uma casa. Não tô dizendo também pra deixar as coisas desarrumadas, é só o que eu sinto olhando uma imagem parecida como essa. Mas ainda usando isso de exemplo, eu acho que o minimalismo, ele virou tipo uma ditadura da perfeição pra mim. Eu vou explicar. Por conta do minimalismo, eu sinto que eu não posso ter uma tralha fora do lugar, porque, pô, a minha parede é cinza e a porta do meu quarto é de madeira. Então, se eu quiser comprar algum móvel, ele tem que ser meio parecido com a paleta. Provavelmente porque eu sou designer que eu penso isso, mas enfim. Mas então a minha mesa, por exemplo, ela é branca com uma parte de madeira, justamente por conta do ambiente minimalista que eu moro, no meu apartamento. Só que, pô, na vida real, as coisas são bagunçadas, sabe? Tanto que, por isso que uma das frases mais clássicas que existe é não repara na bagunça. Porque o normal, ele é bagunçado. A gente eu arrumo a casa todo dia, mas quando vai vir uma visita, a gente costuma dedicar mais tempo na limpeza pra poder ficar tudo certinho. Só que normalmente não é tão perfeito quanto quando a gente recebe uma visita. Pelo menos eu digo por minha parte, se não for isso, só deixa aí nos comentários que eu fiquei curioso agora. Algumas vezes eu sinto falta do caos visual, daquele caos que, se tu olhar direito, nem é feio, assim. Aqui é um ótimo exemplo. Tem um monte de coisa junto, porque a gente organiza normalmente depois de finalizar o projeto que tá fazendo, enfim. E se tu olhar direito, pô, aqui tem uma beleza, assim, nele, sabe? A prova desse tédio que eu tenho é aquelas artes de startup que tinha viralizado um tempo atrás e todo mundo usava, e até hoje usa, na verdade. Sabe, aqueles bonecos com braços gigantes e cabeças bem pequenas? Deixa eu pesquisar aqui. É, mais ou menos nessa pegada. Se eu acho um exemplo que encaixa com o que eu tava me referindo. Esse visual era legal, era bonito, sabe? Era diferente, chamativo. Só que hoje em dia eu odeio isso aqui, velho. Porque eu já vi isso aqui em tanto lugar que perdeu a graça. Principalmente porque hoje em dia a maioria das pessoas não desenham isso aqui e não usam esses bonecos já desenhados. Não, só pede pra uma IA fazer uma imagem desse estilo que tem a ver com o conteúdo que a pessoa tá querendo passar numa página e tal. Só que ao mesmo tempo eu também tô percebendo um certo movimento contrário. Pô, olha a Pepsi, por exemplo. A logo deles voltou a ser aquela logo um pouco mais pesada, um pouco mais gritante. Aqui vai ter só design da galera criando novas. Mas enfim, aqui tem um exemplo da nova identidade deles, né? Eles quiseram mudar a logo deles e eles voltaram com uma estética mais diferente, assim, até usando em alguns casos o degradê, né? Que antes era muito utilizado e hoje em dia acabou indo só pro flat mesmo. Mas ele tá voltando, ele vai voltar com mais força, eu tenho certeza disso. Então, antes eles tinham a logo em formato de círculo e ainda o texto embaixo, né? E, pô, agora eles colocaram o texto dentro da logo, então eles podem deixar o círculo muito maior, pode chamar muito mais atenção, sabe? Então, deixa eu até salvar aqui que eu tinha esquecido. Mas o maior exemplo pra mim de que tá voltando a estética um pouco mais dos anos 2000, assim, é aquela estética aero, né? Que tinha bastante na época do Windows Vista, do Windows 7. E, pô, essa estética aqui era muito massa. Só que se o futuro fosse algo bom, né? Então eram aqueles ícones de vidro. A Apple recentemente trouxe um novo design pros ícones dela, né? Tanto do iPhone quanto do Mac, enfim. Baseado nessa estética. Tipo, não é igual, porque eu não sei se funcionaria exatamente dessa forma hoje em dia, mas é uma referência. E, pô, essa estética era muito massa, por quê? Porque eles tentavam reproduzir o design das coisas de verdade. Então, se tu queria fazer um ícone de um bloco de notas, tu fazia uma foto de um bloco de notas 3D, basicamente. Esse era o ícone, né? Se tu queria fazer um ícone de uma calculadora, não sei se vai ter aqui o exemplo da calculadora, acho que não. Mas o iPhone tinha uns designs mais literais, assim, né? Enquanto que hoje em dia foi sempre diminuindo mais, assim, as logos. Antes era algo com sombra, tipo essa daqui, né? Então tinha os reflexos de sombra e tal. Hoje em dia é o mais flat possível e o menos de informação possível. E, pô, se tu olha uma foto como essa daqui, pra mim, por exemplo, ela dá muito mais alívio do que
aquela estética bege, tudo muito clarinho e arrumadinho e sei lá, sabe? Aqui as coisas ainda estão arrumadas, mas é mais colorido, tem mais verde, tem mais brilho, sabe? Chama mais atenção, assim, pra mim. Talvez seja porque eu cresci vendo visuais parecidos com esse, talvez, mas que eu acho bonito, é fato. Eu olho pra isso e eu vejo que tem dimensão, assim, sabe? Tem profundidade as coisas. Se a gente for ver no Instagram, por exemplo, a maioria das pessoas pararam com aquilo de deixar o feed organizadinho, com os 3 primeiros posts completando cada um, e agora virou moda fazer fotodump, né? Ao invés de tu deixar o feed organizadinho, não, tu faz um post com as fotos que tu tirou durante a semana toda, então daí são 10 fotos completamente aleatórias, sem filtro, às vezes até meio feias, só que por isso que elas são bonitas, assim, porque é um diferencial, tipo, é só uma foto da cozinha da casa, sabe? Mas é legal, assim, pô, eu acho muito mais legal ver a bagunça verdadeira, assim, da pessoa do que só aquelas fotos de vitrine, assim, do Insta, sabe? Isso me lembra até a minha própria mesa do computador aqui, que eu não vou conseguir mostrar, mas antigamente eu queria uma mesa sem nada, assim. Eu sempre fui meio anti-cabos, então tudo que eu posso não ter cabo, eu tenho. Mas antes eu queria que a minha mesa fosse só o mouse e o teclado, e é isso. Essa é a minha mesa inteira. Enquanto que hoje em dia, pô, eu tenho um reloginho no canto da mesa, eu tenho um vasinho de planta, eu tenho o mouse e teclado com um mousepad de fundo, fone de ouvido no cantinho, um hub USB no canto também. Aqui do lado tem a minha garrafa, um caderno que eu escrevo algumas ideias também. Então, não é mais algo tão minimalista quanto antes, embora a paleta de cores ainda pra combinar com o quarto, ainda é algo que usa uma paleta não tão vibrante, assim, mas tem a minha personalidade, assim, na mesa, sabe? Muito provavelmente daqui 10 anos eu já vou estar enjoado dessa estética do meu quarto aqui, vou, sei lá, pintar minha parede de verde limão só porque eu acho muito legal, mas vamos ver como é que ficou o nosso mood board pra tentar chegar numa conclusão aqui. Então, de um lado a gente tem as logos antigas, ou estéticas de logos antigas, usando coisas muito mais originais, assim, tanto da questão de cores quanto de fontes personalizadas especificamente pro projeto, enquanto que hoje em dia meio que tem um certo padrão para fazer as coisas para determinadas categorias, e é aquela coisa, quando tudo segue um mesmo padrão, acaba que nada se destaca muito. Então, quando tudo é muito limpo, nada brilha, que nem é o caso ali do Aero, né? Quando a gente tem uma estética bege, assim como a gente tinha comentado, é tudo opaco, parece, enquanto que se pega a estética Aero, é tudo muito brilhante. E é que nem eu comentei do meu setup, né? Que antes eu queria uma coisa muito mais clean, e hoje em dia eu quero que seja muito mais funcional do que necessariamente clean. Então, por exemplo, eu tenho post-its aqui em cima que eu anotei a configuração da câmera que eu quero deixar quando eu vou gravar os Opinando. Além que eu boto também no monitor o post-it com as demandas que eu tenho pra fazer hoje. Eu quero que tudo que eu precise eu possa olhar assim, e não ter que procurar necessariamente, sabe? Tipo, deixar só o bonitinho assim do lado de fora, enquanto que o que eu preciso tá numa caixa cheia de coisa. Não, o que eu preciso tem que estar ao meu redor, assim, eu tenho que olhar, preciso da configuração da câmera, olhei pra cima, tá aqui. Ao invés de botar no celular, aí tem que abrir e ver a configuração e tal, enfim, embora daqui a um tempo provavelmente eu já vou decorar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o minimalismo, ele foi muito útil pra dar uma limpada na bagunça da internet, pelo menos no começo. Mas agora ele virou um padrão, tudo que vira um padrão vira uma paisagem. Quando tudo é especial, nada é especial. Então, se vai fazer algo relacionado a luxo, vai usar uma fonte serifada. Mas, no fim, eu acho que isso tudo é um ciclo. Então, daqui 10 anos, muito provavelmente, a gente vai estar usando como referência logos dos anos 2010, por exemplo, porque a gente já vai ter cansado do minimalismo. É por isso que eu acho que o degradê, ele vai voltar com força. Assim como o degradê também, câmeras analógicas, tudo mais analógico, assim, muito provavelmente vai voltar. Mas, então, por enquanto, pô, eu vou querer mais logos coloridas, eu vou querer mais fotos tremidas e reais. Mas, enfim, isso aqui é só uma opinião pessoal que, muito provavelmente, ano que vem, eu já vou estar pensando completamente diferente.